Neemias capítulo 2, versículo 1. Só quem encontrou, diga amém. Para quem está sem Bíblia, tem aqui no telão para vocês. Está escrito assim: e sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Eu nunca tinha estado triste na sua presença, porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isso aqui é forte. Isso não é nada senão tristeza do coração. E então fiquei muitíssimo temoroso. Agora olha isso aqui. E eu disse ao rei: que viva para sempre. Como meu semblante não estaria triste, quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo? E então o rei me disse: pede-me o que queres. E assim eu orei ao Deus do céu. Eu vou repetir só isso aqui, porque isso aqui é lindo, e é sobre isso que eu vou pregar. E então o rei me disse: pede-me o que queres. E eu orei ao Deus do céu. Diga amém. Amém. Levante o dedo de profeta, o mais alto que você pode levantar. Balance o dedo até você receber a autoridade de Deus. Tem profeta de Deus aqui? Tem? Então balance o dedo de profeta. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3 você vai liberar uma palavra profética, no mínimo para 3 adoradores que sentaram perto de você. Mas se ele não der glória a Deus quando ouvir a palavra, não tem problema. A bênção vem em dobro para você. Balance o dedo de profeta. No 3, diga para pelo menos 3 pessoas: Deus vai cuidar de tudo. 1, 2, 3, vai. Deus vai cuidar de tudo. Alguém disse glória a Deus lá na galeria. Alguém disse aleluia aqui. Ali atrás tem vaso de mão estendida. Quem recebe, dá um glória para Jesus ouvir bem alto. Fecha os olhos. Pai, eu entro na sua presença para te glorificar. Só tu és digno de louvor e adoração. Entro para lhe agradecer pelo privilégio de aqui estar, mas também entro para um pequeno lembrete. A tua palavra nos diz que tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado também aí no céu. Senhor, se tiver pelo menos 15 crentes para ligarem essa oração comigo agora, que assim seja feito nos céus e na terra. Mas Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio aqui. Espírito Santo, tu tens liberdade para trabalhar em nosso meio. Espírito Santo, faça o que quiseres fazer, mas em 25 minutos, acende a chama do avivamento dentro dessa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz: sem estar fazendo o barulho que o diabo não gosta. Bom, muitos aqui conhecem a história de Neemias. Eu tenho plena convicção disso. E a verdade é que Neemias muito é lembrado dentro da Bíblia pela reedificação dos muros de Jerusalém. É interessante porque quando nós pegamos um personagem da Bíblia,
e falamos acerca dele, por mais linda que a sua trajetória seja, a nossa memória bíblica automaticamente se recorda daquele episódio que mais marcou a sua trajetória. Por exemplo, o Paulo louvou aqui sobre Davi. E a história de Davi é uma história linda. Alguém concorda com isso? Mas quando nós falamos de Davi, do que é que automaticamente a nossa memória bíblica se recorda? Do quê? Do gigante. Isso é inevitável. A história de Moisés, por exemplo, quem conhece sabe que trajetória maravilhosa. O maior legislador que Israel já teve. Mas quando nós falamos sobre Moisés, do que é que a nossa memória bíblica se recorda? Do Mar Vermelho. Tem pregador na casa, hein? Então, ao falarmos de Neemias, automaticamente nós lembramos da reedificação dos muros. Mas a verdade é que se você pega a história de Neemias desde o princípio dela, você aprende tantas lições. Porque Neemias enfrentou algumas dificuldades na sua vida, que todos nós, sem exceção de ninguém, enfrentamos no nosso dia a dia. Deixa eu te resumir para você entender. Para quem não sabe, Neemias participou do grupo de escravos que foi trazido para a Babilônia por Nabucodonosor. Neemias era uma criança como uma criança qualquer, que morava com seus pais em Judá, na sua cidade, e que vivia uma vida como uma criança comum, Paulo, entre os amigos, e que tinha tudo para desenvolver a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, de uma maneira normal, sem muita novidade. Estava tudo dentro do conforme e do esperado. Só que o de repente da vida chegou para Neemias. E de repente Nabucodonosor invade Jerusalém e o toma como escravo junto a outras mulheres e crianças também. Quem conhece a história sabe. E eu falei ontem aqui que na nossa vida existem dois tipos de situações: as que nós sabemos que irão acontecer e as que chegam de repente. As que chegam de repente são as piores possíveis. Porque quando Deus te avisa do que vai acontecer, você já se prepara, você já espera o baque. Aí você vai para a oração, você prepara o seu psicológico, você prepara o seu espírito, você se fortalece em Deus. Aí quando acontece, você fala: aconteceu, mas Deus já tinha me avisado. Mas e quando Deus não avisa? É difícil. O de repente da vida chegou para Neemias. E Neemias foi tirado, arrancado, extraído do meio dos seus pais, da sua cidade, para ser escravo o resto da vida. E agora como é que faz? Só que, meus irmãos, o que eu vim ministrar hoje é simples, mas é para entrar na alma de alguém que está aqui. Porque a Bíblia tem os seus mistérios. Alguém aqui ama a palavra de Deus? A Bíblia tem os seus mistérios. E eu sei que o que eu vou dizer aqui, alguns vão demorar para pegar, mas outros vão pegar muito rápido. Porque quando nós pegamos o início da trajetória de Neemias, pastor, nós vamos ver Neemias sendo levado ainda como criança para ser escravo. E se alguém é levado ainda como criança para ser escravo, sabe qual é a sentença da vida para essa criança? Humilhação para o resto da vida. Ser deixada de lado o resto da vida. Escravo não tem conversa. Dentro da Bíblia, trabalha para não apanhar e apanha enquanto trabalha. Quem conhece Antigo Testamento sabe do que eu estou falando. Era isso que os hebreus passavam nas mãos do Egito. E com Neemias não seria diferente. Ele chegou ainda quando criança para crescer e ser escravo o resto da vida. E qual que é a sentença para quem é escravo? É viver como escravo, se alimentar como escravo, se vestir como escravo, ser tratado como escravo. Só que eu vou falar uma vez, e quem está ligado de fato já vai começar a entender o mistério. Porque no início da história ele aparece
como uma criança que será escrava. Mas no capítulo 2, Neemias surge sendo copeiro do rei. Aí algumas cabeças ainda não entenderam, mas eu vou clarear para você. Porque no Antigo Testamento, quando a gente fala de copeiro, a imagem que vem à nossa memória, na nossa cabeça, é o quê? É alguém que leva a taça. E de fato, a função principal do copeiro é esse. É aquele que leva a taça até a mão do rei. Então parece ser nada demais. Sim ou não? Mas hoje eu vou te contar um negócio que quando eu te contar, você já vai entender para glorificar a Deus. Naquela época só se tornava copeiro do rei alguém que primeiro se tornou amigo. Já tem gente entendendo aqui que eu sei. Mas eu vou começar a mergulhar e você vai mergulhar comigo que eu sei. Naquela época, pastor, existia uma grande taxa de mortalidade entre reis e líderes por envenenamento. Se eles não pegar o volta-pé para Osasco junto com Paulinho. Isso aqui é a revelação de Deus. Ou seja, acontecia muito de envenenarem vinhos, bebidas, para que reis, ao consumirem a bebida, morressem envenenados. Portanto, para alguém se tornar copeiro do rei, é porque o rei confiava de tomar da mão daquele que lhe serviu. Então eu vou falar para quem está me ouvindo: se ele é copeiro, ele não está vivendo como escravo, comendo como escravo, sendo tratado como escravo. Alguém já está pegando ali. Se ele é copeiro do rei, ele faz parte da corte real. E para quem não está entendendo, eu vou começar. Quem chegou para viver como escravo, ser tratado como escravo, se vestir como escravo, está comendo no meio dos príncipes, se vestindo como príncipe, sendo tratado como príncipe. Alguém disse glória a Deus aqui. Mas para quem não está entendendo, deixa eu começar. Você já parou para perceber que quem tem a presença de Deus, aonde ele chega, Deus chega junto com ele? Quem tem a presença de Deus, aonde ele pisa, Deus pisa junto com ele. Eu sei que tem quem vai pegar e quem não vai pegar, mas lá vai. A história de Neemias, Paulo, me fez lembrar do que os irmãos de José fizeram com ele. Eu falei que não era todo mundo que ia pegar. O que aconteceu com Neemias me fez lembrar o que José enfrentou. Por quê? Porque os próprios irmãos venderam ele para o Egito, para ele ser escravo o resto da vida no Egito. Mas foi na terra da escravidão que Deus fez José sentar na cadeira de governador. Levanta a mão na altura do milagre. Eu sei que tem quem vai pegar e quem não vai pegar, mas a primeira notícia de Deus é essa: fica em paz, porque aonde você pisar os pés esse ano, eu vou passar junto com você. Alguém pegou aqui? Para mostrar que eu sou Deus na sua vida. Levanta a mão, eu vou falar para você tomar posse. Quem tem a presença de Deus, pastor, é mais ou menos assim: se me jogar na cova dos leões, eu vou dormir em cima do leão. Se me jogar na fornalha, eu vou caminhar no meio do fogo. E se me vender para o Egito, Deus vai me fazer governar. Levanta a mão, abra a boca e dá glória a Deus. Só se você pode, segura o ombro de alguém que está dando glória a Deus. Não, segura o ombro de alguém que está dando aleluia. Dá uma olhada primeiro. Chacoalha ele na cadeira e diga assim para ele: ó, é na terra da sua vergonha que Deus vai trazer dupla honra para você. Se prepara. Alguém está dizendo: vai morrer lá, vai passar vergonha lá, mas é lá que vão ter que ver que Deus é Deus da sua vida. Quem acredita, levante a mão para adorar. Se é para aplaudir, aplaude direito. Oh glória, oh glória. Então Deus faz isso com Neemias. Neemias chegou para ser humilhado. Deus colocou ele no meio dos príncipes. Porque Deus honra quem quer, do jeito que quer e a hora que quer. Agora preste atenção, porque o que eu vou dizer aqui é muito simples, mas é muito de Deus para você.
Responda para mim, por gentileza. Ele chegou para se vestir mal, se alimentar mal, ser humilhado e ser chamado de escravo o resto da vida. De repente Deus vira a realidade dele, e agora ele come no meio dos príncipes, se veste como príncipe, é respeitado porque é homem de confiança do rei. Responde uma pergunta para mim. O negócio para Neemias estava ruim ou estava bom? Estava excelente. Para quem chegou para ser humilhado o resto da vida, desrespeitado o resto da vida, agora é homem de confiança do rei? Responde para mim. Estava ruim ou estava bom? Estava ótimo. Então, para qualquer um que perguntasse para ele, Neemias, como é que você está se sentindo? Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou tranquilo. Só que eu vou falar uma vez, e sente Deus nisso aqui, que isso aqui é para a sua alma. Paulo, a verdade é que para os de fora, para qualquer um que perguntasse, Neemias colocava uma capa de que estava feliz e de que estava tudo bem. Mas a verdade é que muitas vezes nós demonstramos uma coisa para quem está olhando a gente de fora, quando só Deus sabe como a gente está se sentindo de verdade. E se eu disser para vocês que Neemias, por mais que fosse bem tratado lá, ele não se sentia feliz ali? Lucas, o que você está dizendo é muito sério. Você tem base bíblica? Eu tenho e eu vou te provar. Mas se você pegar, você reage aí? Neemias era bem tratado. Para qualquer um que perguntasse, ele diria: eu estou bem. Mas o coração dele não se sentia confortável ali. Pergunta por quê? Só se todo mundo perguntar. Pergunta por quê? E quem tiver ligado vai entender muito rápido. Porque a prova bíblica que ele não se sentia como alguém que faz parte dali, é que quando o irmão dele, chamado Anani, chega até ele para trazer a notícia da tragédia, do que estava acontecendo em Jerusalém, sabe o que é que a Bíblia diz que ele fez? Pergunte o quê? Diz que Neemias se trancou no quarto por dias e chorou muito e orou ao Deus do céu. Para quem não entendeu, lá vai. Profeta, se eu não ligo para lá, se eu não me sinto mais como parte daquilo, se eu já superei, a má notícia não me abala. Se eu não me sinto mais como alguém que faz parte de lá, pode falar o que for, não vai doer tanto assim. Sim ou não? Mas quando alguém diz que lá não está bem, e eu me tranco no quarto para chorar e falar com Deus, é porque o meu coração sabe de uma coisa. Pergunta, o quê? Eu vou falar uma vez, eu sei que alguém vai entender. Neemias pensava assim: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Uau! Eu estou aqui, mas eu ainda sou. Toda vez que ele entrava dentro do quarto e lembrava de Jerusalém, o coração dele dizia: você está aqui, mas a sua origem ainda é Jerusalém. Lucas, qual é a palavra aqui? Tenta receber e tenta entender isso aqui. Neemias tinha algo que alguns aqui precisam ter e entender a partir de hoje. Pergunta, o quê? A diferença entre ser e estar. Levanta o dedo de profeta, aponta para quem está do lado e fala assim: ó, essa vai ser para você. Deixa eu começar a ser profeta. Existe diferença entre ser e estar. Eu vou falar para você da glória. Como assim? Não é que eu estou aqui, que eu sou daqui. Não pegou? Não é que eu estou vivendo isso, que eu sou disso aqui para sempre. Alguém pegou ali. Não é que eu estou vivendo isso, que eu vou passar isso para o resto da vida. Alguém já está pegando ali. Não, só se você pode. Toca no ombro de alguém. Fala para ele assim, ó: quem disse que você
vai viver essa situação pro resto da sua vida. Alguém pegou aqui? Mas eu vou começar a ser profeta. E se for para você, você pega. É mais ou menos assim, ó. Não é que eu estou no vale, que eu vou morar no vale para sempre. Alguém disse glória a Deus ali? Levanta a mão. Não é que eu estou na prova, que eu vou viver na prova para sempre. Não é que eu estou no deserto, que eu vou viver no deserto para sempre. Levanta as duas mãos na altura do seu milagre. Ó, eu sei que tem quem vai pegar e quem não vai pegar, mas lá vai essa palavra. Pastor, eu me lembro de quando Moisés estava no meio do deserto com o povo. Mas se você pegar, você reage com isso aqui. Porque no meio do deserto, Deus falou, eu quero ser adorado. Aí Moisés mandou construírem uma tenda para fazerem cultos no meio do deserto. Quem lembra disso, balança a mão. Só que eu vou falar para quem está me ouvindo. Igor, a Bíblia diz que a tenda não era fixa. A tenda era móvel. O profeta ali está pegando. Como era isso? Quando vai começar o culto, eles armavam uma tenda. Depois que terminava o culto, eles desmontavam a tenda. Agora responde para mim, era mais fácil ou não já deixar a tenda pronta? Sim ou não? Se eles deixassem a tenda fixa, evitaria o trabalho de ter que levantar, desmontar, armar, desarmar. Mas eu vou falar uma vez, e eu sei que vai ter alguém para pegar isso aqui. Sabe por que a tenda era móvel e não era fixa? Grita bem alto, por quê? Porque se a tenda fosse fixa, eles estariam confessando, a gente vai cultuar aqui para sempre. Mas toda vez que eles armavam uma tenda, entregavam o culto e desarmavam uma tenda, eles estavam profetizando, eu dou glória no deserto, mas não vou ficar no deserto para sempre. Rema, chema, rema, cama, rema, chia. Levante a mão, levanta, já já você aplaude. Segura o ombro de alguém que está dando glória a Deus. Só se você pode. Segura o ombro de alguém que está dando aleluia. Dá uma olhada primeiro. Chacoalha ele e diga assim para ele, ó, não se acostuma com esse vale. Não se acostuma com essa prova, porque ela tem prazo de validade. Está terminando ainda essa semana. Levanta a mão que eu vou profetizar. Esse desemprego não é para sempre. Essa enfermidade não é para sempre. Essa crise não é para sempre. O primeiro que tiver coragem de abrir a boca e dar o maior brado de glória, toque em 3 pessoas e fala, tá acabando essa semana. Fala, fala, fala. Tem que ser 3. Tem que ser 3, vai. Remi, Joremi Fataracia, Roclemei Teremechita, Eremitia, Dereme Calamachia. Alguém está pegando ali, ó. Lá na galeria tem alguém. Da Calamachia, tá. Levanta as tuas mãos bem alto. 1 minuto de glória a Deus com as tuas mãos estendidas. Quem é o primeiro adorador que vai abrir a voz para adorar a Deus por 1 minuto agora? Vai. Olha lá, tem vaso pegando ali. Lá na galeria tem vaso pegando. Anácia, Remia Calachia, Eremi Calamachia Taia, de Verochita, de Otatauá, de Ocanito, de Ocanda, de Oremi Camaia, de Oremi Catarataia, de Oremi Catorobaia, de Oremi Catarafaia, Eremi Catarataia. Eu já tomei vaso para machar aqui, ó. Repra, repraca, repra, repraracatatata. Eu vou falar para quem está dando glória. Essa situação não é para sempre. André Joremia Canaiata. Aí eu vou falar para quem está sentindo Deus que nem eu estou sentindo aqui. Eita, eu vou falar para quem já está sendo renovado que nem eu estou sendo aqui. A Nani chegou, pastor, e trouxe a má notícia. E a verdade, olha aqui para mim para entender isso.
é que quando você deseja algo, sonha com algo, quer muito algo, tudo que falarem para você acerca daquilo que você deseja demais, te abala, mexe com você. Seja positivo ou negativo. Se é negativo, te desestabiliza. Se é positivo, alimenta a sua esperança. E glória a Deus pelas pessoas que se aproximam de nós para trazerem palavras positivas. Porque infelizmente tem gente que parece que nunca chega para trazer uma boa palavra para você. Me perdoe a expressão, tem gente que empresta a boca para o diabo. Porque a Nani chegou e disse assim, ó, Neemias, esse sonho de voltar para lá está tudo destruído. Olha o que a Nani falou para ele: os muros estão queimados, os portões estão pegando fogo, os poços estão entulhados, a cidade está em ruínas. Como é que acredita no sonho agora? Só que o que eu vou falar aqui é tão simples, mas é tão profético, que vai renovar a alma de alguém agora. Porque a má notícia nos abala, e isso é natural da vida. Deixa eu dar um exemplo para você. Vem cá, profeta, deixa eu dizer na mensagem. Tem gente que é assim, ó, ele levanta e diz assim: quer saber de uma coisa? Só para vocês entenderem o que eu estou profetizando. Eu acho que eu vou virar um pregador do evangelho. Estou profetizando, hein? Parece que não levanta ninguém para dizer assim, ó, sua mão, prega que Deus vai te usar. Prega que almas vão ser restauradas através de você. Não, parece que não vem ninguém. Aí levanta sempre algum anane para esconder ele atrás das carruagens e fala: você não serve para ser pregador. Esse negócio não vai ser para você. Aí ele levanta e fala assim: quer saber de uma coisa? Então eu vou virar levita, vou começar a louvar. Pastor, não levanta um para dizer assim, ó, louva, que através da sua voz Deus vai restaurar muitas vidas. Mas parece que sempre levanta algum anônimo para falar: você quer cantar? Você tem certeza? Você não tem voz para isso não. Você não tem afinação para isso não. Você não leva jeito para cantar. Eu vou mais, que eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Aí ele fala assim: ó, quer saber de uma coisa? Então eu vou virar um empresário. Vou parar de ser funcionário, vou abrir uma empresa, vou ter o meu próprio negócio, eu vou crescer no meio da crise. Não levanta ninguém para falar assim, ó, vai mesmo, acredita, você é capaz. Mas sempre vem algum anânime para dizer assim, ó, olha a crise que está lá fora. Você vai querer se arriscar? Eita, como Deus está falando com alguém aqui. Você vai querer correr esse risco? Porque é difícil alguém levantar para trazer a palavra que a gente precisa. Só que eu vou falar uma vez, se eles não der glória, eu te levo para Osasco junto comigo agora. Porque isso aqui é revelação de Deus. A palavra de Anani mexeu com Neemias. Palavra negativa. Mas sabe o que é maravilhoso no texto? Pergunta o quê? Só se todo mundo perguntar. Pergunta o quê? Maravilhoso. Lá vai. Foi a atitude que Neemias teve após ouvir a má notícia. Porque, Lucas, qual foi a atitude dele? Eu vou falar uma vez e quem está ligado vai pegar. O texto está escrito assim, ó. E após ouvir o seu irmão, Neemias entrou no quarto e orou ao Deus do céu. Levanta a mão, obrigado. Para quem não entendeu, eu vou repetir. Paulinho, ele ouve a má notícia aqui, e aqui ele vai falar com quem pode resolver o problema dele. Levanta as mãos bem alto. Eu sei que tem quem vai pegar e quem não vai pegar, mas lá vai. Sabe por que Neemias vai para a oração depois de conversar com o irmão dele? Pergunta por quê? Porque Neemias sabia que maior do que a voz do homem que traz a má notícia é a voz do Deus Todo-Poderoso, que pode solucionar o problema dele. Tem crente que ora aqui ainda ou não? Tem crente que ora? Tem crente que ora? Só se você pode, segura o ombro de quem está dando glória a Deus do seu lado.
Olha para ele, mas fala mesmo que ele tem que ouvir isso aqui. Fala para ele: chega de contar o seu problema para quem não pode resolver nada. Fala: chega de chorar pelos cantos. Deus está te chamando para oração. Deus está te chamando para conversa. E está dizendo: vem falar para mim o que está acontecendo, que eu tenho poder para solucionar. Levante a mão, abra a voz e dá glória a Deus. Se é para aplaudir, aplaude forte. Porque tem gente que é assim, pastor. Ele conta para o mundo inteiro o que está passando, só não conta para o Deus que ele serve. Tem um monte de gente que está com o ouvido preparado para te ouvir reclamar da vida, porque parece que se alegra com a sua derrota. Mas daqui para frente, quando acontecer o problema, você vai lembrar: eu tenho um Deus que é maior do que essa situação. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, que eu já vou orar por você. Quem está me ouvindo, levanta a mão e diga glória a Deus. Aí Neemias foi orar no quarto, e aconteceu com Neemias. Gente, o que eu vou falar aqui é a última, mas sente Deus nisso aqui, que isso aqui é para a sua alma. O que aconteceu com Neemias acontece diariamente com muitos de nós. Pergunte o quê? Neemias está no quarto orando, Paulinho, chorando. Aí alguém, Breno, foi lá e bateu na porta. Neemias, está na hora de servir o rei. Aí Neemias vai ter que se arrumar, se preparar para servir o rei. Tem gente que vai pegar, tem gente que não vai pegar. Mas se você pegar, você reage. Naquela época, um servo não poderia de maneira alguma servir o seu rei ou o seu senhor de qualquer maneira, ou com um semblante desfalecido. Pergunte por quê? Porque se o rei achasse que estava sendo servido de qualquer maneira ou de má vontade, poderia acontecer duas coisas. A pena mais leve, uma perda de cargo. A mais grave, arranca a cabeça dele. Quem conhece a história bíblica sabe do que eu estou falando. É justamente por isso que na hora que o rei pergunta para Neemias: por que você está triste? O texto diz que Neemias fala assim: e eu temi de grande maneira. Porque o rei não poderia perceber um semblante triste no seu servo. Ou seja, Neemias poderia estar passando o que fosse, ele teria de se apresentar sorrindo. Aí na hora que alguém bateu na porta do quarto dele e falou: está na hora de servir o rei, sabe o que Neemias fez? Pergunta o quê? O que você muitas vezes está acostumado a fazer. Lavou o rosto, secou as lágrimas, vestiu a melhor roupa e disse: está tudo difícil para mim, mas eu preciso servir o meu rei de uma maneira decente. Eu sei que tem gente entendendo já. Eu vou falar para quem está me ouvindo. Você tem aquela semana difícil, cheia de problema, prova no casamento, prova com os filhos, prova no trabalho. Aí chega o dia do culto e você fala: é dia de servir o rei. Aí o que você faz? Você enxuga as lágrimas, coloca um sorriso no rosto e fala: eu vou servir ele. Aí você vem para o culto se arrastando, mas você vem servir o rei. Só que o negócio fica bom agora, porque você vem achando que vai conseguir enganar o rei. Só que você se esquece que o rei não é só rei, o rei também é seu amigo. Ah, pelo amor de Deus. E amigo conhece amigo. Sim ou não? Aí acontece com você o que aconteceu com Neemias. Pergunta o quê? Quando você chega no culto para entregar a taça, o rei olha para você e fala:
O que é que está acontecendo? Que eu sei que alguma coisa está errado. Eu vou falar para quem está me ouvindo. Lembre chocanda. Alguém deixou os problemas lá fora, veio servir o rei hoje. E a raiva que o diabo está de você é que ele achou que ia te parar por causa dos problemas. Ele achou que você ia usar os problemas para não vir servir o rei aqui hoje. Mas ele perdeu a batalha, porque mesmo passando o que você está passando, você colocou a roupa e disse: eu vou servir o rei mesmo assim. Quem veio servir o rei aqui, levanta a mão para o céu. E eu tenho uma palavra para liberar. Se valer um glória a Deus, você libera aí com autoridade. Porque a notícia de Deus é: você tinha tudo para ter perdido a sua bênção, mas já que você veio me adorar aqui essa noite, eu estou te perguntando o que você me pede, porque eu estou aqui para realizar. Só se você pode, coloca a mão no ombro de alguém e fecha os olhos agora, vai. Fecha os olhos. Tem lágrimas aqui. Tem lágrimas aqui. Tem lágrimas aqui. Esse crente que está do seu lado, talvez glorificou a Deus com você hoje já. Talvez já sorriu para você. Talvez já até te abraçou. Mas se você e ele sentar para conversar 2 minutos e contar a história de vocês, talvez vocês chorem juntos, abraçados. Porque muitos aqui deixaram o problema lá fora e vieram servir o rei mesmo assim. Só que eu vou dar 1 minuto para você fazer uma oração de renovo por essa vida que você está segurando o ombro agora. Porque Deus falou para mim que no barulho da oração da igreja, Ele está entregando o que você precisa hoje. E está dizendo: tem uma nuvem de avivamento em cima da nave da igreja. E vai começar a cair uma chuva de renovo aqui. Quem tem medo vai ficar quieto. Quem não acredita vai ficar quieto. Mas quem tiver coragem, abre a boca 1 minuto e começa a orar por essa vida aí. Porque vai cair renovo, vai cair renovo, vai cair renovo. Vai cair renovo. Vai cair. Aumenta o volume da oração, vai. Aumenta o volume da oração, vai. Aumenta o volume da oração, vai. Onde trofaia se pretarauite como a ramachiata remiganácia teremitia choremicanto rebaracanto rebaramaia eremicalamácia eremifarácia eremicatorocia emerecatorobá eremicatoremaia. Lá na galeria tem alguém sendo renovado já. Ali já tem vaso sendo renovado também. Romeremais, Horemachai, Horecamai, Horecatai. Levanta as tuas mãos ao céu. Essa família, na minha frente, você de óculos, fica de pé. É o esposo, é o filho. Pega na mão da família. Levante a mão bem alto. Eu vou liberar uma palavra para vocês, que eu sei que vai ter uma igreja que vai glorificar pelo milagre que Deus vai fazer pela vida de vocês hoje. Só que eu tive uma visão. E eu vi uma terra, e a semente pingava na terra. E quando a semente caía, os 3 pegavam a terra, cobriam a semente, batiam na semente. Escuta o que eu vou falar, que o coração de vocês vai entender. Aí quando vocês batiam na terra, você dizia para ele: pronto, a nossa parte a gente fez, agora é só esperar Deus dar o crescimento.
Deus falou para mim: vocês já plantaram a semente na terra, só que a terra está difícil de produzir. É verdade que eu estou falando aqui? Só que vocês chamaram Deus para conversa. E eia ocios cantios maikemefo os maikemohamua. Vocês bateu o pé no chão e disse: Deus, desce aqui, porque eu não aceito a gente ser de oração, a gente ser de culto, a gente ser de propósito e está vivendo essa dificuldade. Não foi assim mesmo? Aí Deus falou: libera uma palavra para eles, que o coração deles vai entender. Eu não estou preparando um milagre para eles, não estou, porque o milagre já está preparado há muito tempo. Recebe isso aqui? Eu estou preparando eles para o milagre, porque o crescimento que está chegando para vocês é tão grande, mas tão grande, que vocês ainda não estão preparados para viver. Aí Deus está dando raiz, Deus está dando alicerce, Deus está dando experiência. Porque a notícia de Deus para vocês dois é: daqui para dezembro, o que estava travado eu estou fazendo destravar, o que estava parado eu estou fazendo acontecer. Ele está pegando. Aí Deus falou para mim: diga para a esposa segurar a mão do filho do esposo e trazer a mão dos dois até o altar, porque quando eles colocar as mãos no altar e começar a orar, Deus está trazendo o crescimento que eles precisam. Tem alguém para levantar a mão e abrir a boca? Levanta a mão para cá. Jesus falou para a igreja dar 1 minuto de glória sem parar, porque no glória de vocês, Deus está dizendo: está chegando o serviço, está chegando o contrato, está chegando o serviço, está chegando o contrato. Eu sou Deus das lajes, eu sou Deus das reformas, eu sou Deus do cimento, eu sou Deus das britas, eu sou Deus do tijolo, e estou dizendo que no glória da igreja eu abro a porta, eu abro a porta, eu abro a porta. Levanta a mão para dar glória. Presta a sua mão aqui. Estende as duas mãos assim. Tem alguém para levantar a mão para cá? Você é família dela? É amiga? Você vai ser testemunha do que Deus vai falar aqui com ela. Ela está precisando ouvir Deus. Ela está precisando do abraço de Deus no meio da família. Porque tem culto, pastor, que a gente chega e a gente não quer saber de nada financeiro, porque a nossa família vale mais do que qualquer coisa. E eu vou liberar uma palavra que eu sei que vai ter alguém para glorificar por ela. Porque tem hora que a gente não sabe a importância que a gente tem no meio da nossa família. O que eu vou falar para ela é tão forte, que naturalmente, sem forçar, Deus vai tomar 7 vasos no meio da igreja para começar a falar na língua do céu, no idioma, nas línguas estranhas. Sem forçar. Porque quando os vasos começar a falar em línguas, vai cair um gigante no meio da família dela. Deus já tomou o primeiro aqui. Deus já tomou o segundo ali. Deus já tomou o terceiro aqui. Ele vai tomar na galeria também, vai? Ó, tomou o quarto. Ó, remicanacatua tatia catua tá. Ó, o quinto ali, ó. Zepra, farauítia, teremaia. Tem um gigante no meio da casa que quer derrubar um guerreiro da família. Tu tá aqui hoje, mas tu tá aqui hoje por causa da graça de Deus. Quantas vezes você pensou em parar, em jogar tudo para cima? Só que você é guerreira, você é profetisa, você é sobrevivente, e você carrega nas costas
o sobrenome daquela família. Porque toda vez que você entra num culto como esse, você fala: eu sei que é através de mim que Deus vai terminar a obra que Ele começou lá. Mas o diabo quer parar uma das tuas colunas. A coluna que você chama de pai, Remaia, Reminarassúria. Só que ontem Deus me usou para profetizar para alguém aqui que eu não lembro. E eu disse que Deus estava quebrando os vícios no meio do esposo. Aí Deus falou para mim assim, ó: do mesmo jeito que eu vou libertar o esposo daquela guerreira do culto de ontem, eu também vou libertar o pai dessa guerreira aqui. Se alguém desse glória a Deus, melhorava aqui. Deus falou para mim: diga para ela não desistir, não parar a oração, porque você está levando a bandeira da salvação para dentro de casa essa noite. E manda dizer ao Senhor: assim como eu te transformei, assim como eu te levantei, eu vou levantar a tua casa. Põe a mão no altar, abra a boca e comece a orar pelo seu pai, porque no glória da igreja o diabo está perdendo a batalha agora. Levanta a mão para lá, levanta a mão para lá, levanta a mão para lá. Eu sei que tem quem crê e tem quem não crê, mas no glória da igreja, Deus está indo visitar o Antônio agora e está dizendo: o diabo está perdendo a guerra, está perdendo a guerra. Tem vaso de pé aqui, tem vaso de pé ali, tem vaso de pé na galeria. Recatá, recatatatá. Levanta as mãos ao céu. Andrefai, Oremicha, Oremaia, Orecanaraia, Orecanasiataia. Levanta as mãos para cá. Levanta. O que eu profetizei para vocês foi de Deus? Foi tudo de Deus? Quando eu falei de laje, de tijolo, vocês entenderam o recado? Entenderam mesmo? Só que o que eu vou falar aqui vai valer para essa mulher de Deus aqui. Eu sei que tem quem crê e eu sei que tem quem não crê. Mas quando eu falei ali no altar de laje, de tijolo, Deus falou para mim que aqui no lugar dela, ela falou assim: Deus, eu tomo posse também. É verdade o que eu estou falando? É verdade? Escuta o que eu vou te falar. Só que às vezes a dificuldade bate na nossa porta, e o que a gente quer que muito aconteça acaba sendo adiado. Paulinho, quando você disse assim que a pandemia adiou alguns projetos, ela sentiu muito isso. É verdade? Porque já era para aquela reforma ter acontecido, já era para aquela obra ter sido terminada. Só que você entrou aqui hoje dizendo: Deus, eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para realizar. Eu aprendi que o altar traz liberalidade de milagre. É por isso que cada pessoa que eu vou profetizar, eu faço pôr a mão no altar. Porque de mim não sai nada, mas do altar sai tudo. E Deus falou: caminha com ela até o altar. Só que vai ser assim: conforme eu caminhar com você, você vai caminhar adorando e marchando do jeito que você sabe. Porque o diabo se levantou para atrapalhar o que Deus já prometeu que ia acontecer. Só que o que Deus está fazendo aqui é tão grande que quando você andar no meio da igreja, quem der glória com você vai receber milagre com você. Porque Deus falou: eu estou fazendo um caminhão de areia, um caminhão de tijolo para lá naquela construção, e estou dizendo: você vai subir em cima desse altar para cantar o hino da vitória, e quem dá glória com ela vai receber milagre com ela também. Vem, 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 vem. Eu quero ver quem vai levantar
levanta a mão para adorar. Vai lá, vai lá, olha aqui, olha ali, olha lá, levanta a mão, abre a boca, dá glória a Deus. Fica de pé para dar glória de pé. Fica de pé para dar glória de pé. Abre a mão aí, desce lá, dá um abraço nela forte, porque no abraço que você der nela, Deus te entrega uma bênção muito grande hoje. Você está precisando da urgência de Deus, você está precisando do socorro de Deus. Aí Deus mandou te perguntar: quando foi que eu te decepcionei? Quando foi que eu te desamparei? Quando foi que eu te deixei sozinha? Só que o diabo quer soprar no seu ouvido que você está sozinha. Não é assim? Você está rodeada de pessoas, mas de repente o vazio bate no seu coração. Só que Deus falou: eu sou teu melhor amigo, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. E tem culto que a gente não tem que ouvir muito. Um abraço já sara a nossa alma. E quando eu peguei na tua mão, a primeira lágrima já desceu, porque tudo que você está precisando é do abraço de Deus. Aí Deus falou: quando você abraçar aquela guerreira, eu vou te renovar, vou te entregar uma nova unção, vou te encher de ousadia. Tem gente que está dando glória porque está entendendo, porque você é uma guerreira que esses dias orou e disse: Deus, eu queria ter a força de antes, para guerrear como antes, só que eu vou te liberar uma palavra, e quem crê no teu milagre vai liberar um glória. Você não vai ser a guerreira de antes, você vai ser mais forte do que você já foi, porque a minha palavra para você é: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Vai lá abraçar, vai lá abraçar, e quem crê, levanta a mão para dar glória. Alacaia, Jeremias, Jeremias. Escuta, Deus me deu uma ordem: procure a sua família e vá lá perto da sua família agora. Corre, vai lá, perto da mãe, do pai, do irmão, da irmã. Lucas, ninguém da minha casa está aqui. Adota alguém aí. Uau. Abraça a sua família. Faz um círculo assim, ó. Vira de frente. Vira de frente. Pega o microfone, Paulinho. Você tem fé para segurar a mão da sua família e levantar pro alto? Consegue entrar no coro quando eu disser 3? Já? Viu, batera? Quando eu disser 3, você já entra no coro, quebrando tudo do jeito que você sabe. Segure a mão da sua família e levanta para o céu. Feche os seus olhos. A gente vai fazer um ato profético aqui, que só vai ficar de fora quem quer ficar de fora. A nuvem que eu vi em cima da nave da igreja, pastor, Deus falou para mim, era uma nuvem de avivamento. E vai cair aqui no meio da igreja agora uma chuva de renovo. E só vai ficar de fora da chuva quem não quer ser molhado. Porque aonde existir um crente dando liberdade, a glória vai acontecer. E sabe por que eu pedi para você abraçar a sua família e pegar na mão da sua família? Porque Deus está blindando a sua casa hoje. Deus está cercando a sua família hoje. E Ele me deu uma ordem. Porque lá no mundo, quando alguém morre, o mundo faz 1 minuto do quê? De silêncio. Só que Deus falou que hoje vai ser diferente. A gente vai fazer 1 minuto de adoração. Porque hoje não teve morte. Pelo contrário, Ele liberou vida para sua casa. E Ele falou, vai ser 1 minuto sem parar de glória a Deus e de aleluia. E quem for batizado com o Espírito Santo vai apimentar com línguas estranhas. Só que Deus falou para mim, diga para a igreja fechar os olhos e me glorificar, batendo os 2 pés no chão. Os 2. Porque eu estou colocando debaixo do pé da igreja os laços de morte.
as obras de macumbaria. Quem tem medo fica quieto. Mas se você crê no milagre da sua família, começa a bater o pé e dá glória a Deus agora. Pode apagar a luz. Eu conto 1, aumenta o volume do glória. Eu conto 2, aumenta o volume do glória. Eu conto 3, seja renovado em nome de Jesus. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha. Ele passeia no corpo, caminha no mar. Se tem prova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque só ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha. Ele passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque só ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode. Pode pedir que ele está aqui. Pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível para te abençoar. Dá um abraço na sua família. Abraça, abraça. De olhos fechados. Esse abraço é Deus dizendo: eu não solto a mão de vocês. Eu não desampararei vocês. Pode chorar as lágrimas que estão aí, porque Deus marcou esse culto para dizer: a sua família é minha, está na palma da minha mão, e o diabo não toca, o diabo não entra. E se você crê, dá a melhor salva de palmas que você consegue dar aí agora, vai! Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar.